bom dia, bom dia! Já já vamos ter essa live incrível hoje sobre comunicação assertiva com a Flávia. E vamos dar início aqui na rádio, né, Jota? Sim. Aqui não chegou ainda pra mim. Mas já vai chegar aí. Olha só, pessoal, vai entrando. Pega esse aviãozinho aqui, vai compartilhando com as pessoas, porque o que nós vamos falar hoje sobre comportamento, sobre como falar, como conversar, vai ser de grande ajuda para vocês. Eu tenho certeza absoluta, hein? É isso aí, vambora! Mande perguntas, perguntas. Rádio Nota 10 pelo telefone. Só um pouquinho. Voltou. Vocês estão me ouvindo muito bem aí ou não estão me ouvindo nada? Como é que tá aí, pessoal? Essa música, Jota. Pessoal, tá me vendo aí na live? Programa Hipnopapo. Ó, ele tá assim. Ele gravou e parou e continuou. Aí ele trava. Vai ter que reiniciar o celular. Deve ser algum problema no... Ai, gente. Não tá transmitindo aí? Pessoal, tá me vendo aí? Vocês estão me vendo? Quem tá aí? Aí não tá dando certo? Respondam. Agora sim. Pessoal, tá me vendo aí? Vocês estão me vendo? Porque a priori parece que tá travando aí. Vocês, por favor, que estão aqui na live, me avisem. Ao vivo é assim mesmo, não é mesmo? Não depende da gente, depende da internet, depende do... Beleza. Depende da internet, não depende de mim. Vamos lá? A menina já ligou? Não, ela tá aqui. Daqui a pouco eu chamo ela. Na hora que entrar, você bota o aceita dela e põe duplo. Tá? Você já sabe, né? Sim. Muito obrigado, Beatriz. Bora. Ó, eu prometo pra vocês que gostam dessa música incrível do Coldplay, eu vou deixar ainda tocando ela todinha, tá? Nem que seja no final do programa, que eu gosto muito dela. Bom, no programa Hipnopapo, hoje nós vamos receber a Flávia. Ela é advogada e hipnoterapeuta do Rio de Janeiro. Maravilhosa amiga minha, nós nos formamos juntas e temos muitas histórias para contar. Lá, quando nós nos formamos, nós criamos um programa de lives chamado Hipnopapo. E aí, ela, tinha a Patrícia, a Grace e eu esqueci o nome da outra, que ela vai lembrar que hora que ela entrar. E nós fazíamos a cada 15 dias live, e aí, enfim, cada uma começou a fazer uma palestra em um lugar. Mas o nome Hipnopapo, ele se mantém. Tanto que quando eu comecei aqui o nosso programa, eu coloquei o nome, vamos usar o nome de Hipnopapo, porque foi um projeto muito bonito. Eu espero ainda fazer coisas maiores. E aí eu chamo uma das cofundadoras aí do Hipnopapo para conversar comigo. Flávia, cadê você? Aonde você está? Deixa eu chamá-la aqui. Nós vamos falar hoje sobre comunicação assertiva, advogada, hipnoterapeuta, uma incrível profissional, tanto quanto advogada quanto hipnoterapeuta. Muita história boa para contar, muito ensinamento, e ela fala muito de comunicação. Pessoas que estão travadas, não conseguem ir adiante. Pessoas que precisam apresentar seu trabalho e elas não apresentam o trabalho porque têm vergonha. O que impede, não é mesmo? Agora, como nosso... Pessoal, a gente depende da internet. Se ela não colabora, a gente não consegue fazer milagre. Flávia, você está por aí? Ela tem que mandar a solicitação. Sim. Aqui. Vamos lá. Cadê você, mulher? E eu sei que ela estava ali disponível.
enquanto a Flavinha não entra... Ela não está conseguindo participar. Peraí que nós vamos dar um jeito nesse trem aqui. Aqui vai ao vivo assim mesmo. Pessoal, vocês que querem saber sobre comunicação assertiva, mandem suas perguntas. Olá! Extraordinário dia! Bom dia, querida! Aqui na Rádio Nota 10, do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Que bom receber você aqui. Uma presente. No papo. Ai, que saudade de você, menina. Que presente maravilhoso estar aqui com você, com todo esse povo lindo, maravilhoso do Mato Grosso do Sul e, claro, na Rádio 10. Rádio 106.3. Eu estou me sentindo muito orgulhosa falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. Um ótimo dia para todos os ouvintes e para todos aqueles que estão nos assistindo. E para você, corações eternos. Linda, 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 linda. Flávia, me conta aqui. Como é que tá o Rio de Janeiro? O clima tá frio? Como é que tá aí? Bom, carioca, bateu um ventinho, a gente já tira logo os casacos de dentro do armário. Mas tem feito um frio bem diferente do que os outros anos, né? Isso nos preocupa muito porque a gente vê a diferença do clima, como é que nosso planeta está. Tem andado bastante frio aqui no Rio de Janeiro, logo nos primeiros horários da manhã. E quando dá por volta das 4, 5 horas da tarde, já começa a esfriar. E aí pronto, é casacos, é colchas e cobertores e meias, coisa que carioca não está muito acostumado. Mas pelo menos não está chovendo. Porque o engraçado, nós temos aqui uma cultura de que quando faz frio, é sinal de que está chovendo. E aí quando tá sol, é engraçado isso, né? Ah, tá muito frio aqui, a gente olha, vai estar chovendo. Mas na verdade agora tem feito dias muito bonitos e um friozinho gostoso. Olha só, né? Eu lembro quando eu conheci a Flávia, e nós ficamos em hotel junto, nós fizemos curso junto, e na época eu achava que aqui no Mato Grosso do Sul fazia muito mais calor do que em São Paulo, né? Falei, doce engano. Não é bem assim que funciona. Mas, advogada da mente, amei quando você falou, não, Roberto, advogada da mente, e é isso mesmo, porque é uma grande profissional dentro do direito, né? E dentro do processo da hipnoterapia. Quando eu conheci a Flávia dentro do curso, foi muito interessante que nós fomos fazer uma prática, uma olhando para a cara da outra, e ela, como sempre, a maioria das pessoas, eu, Roberta, com cara emburrada, e ela lá, toda receptiva. E aí nós fizemos uma prática do riso, não foi, Flávia? Era pedindo para que nós fizéssemos alguma coisa com o nosso parceiro que fosse completamente oposto àquilo que nós estávamos vendo. E aí eu fui olhar a Roberta e falei assim, nossa, mas ela é meio zangada. Vou resolver esse zangado dela. Daqui a pouco eu boto 1, 2, 3... Botei ela lá num transe hipnótico super rapidinho. Agora você vai gargalhar loucamente, como nunca conseguiu gargalhar. Daqui a pouco, quando eu vi, Roberta estava rindo, mas rindo para mim, uma pessoa completamente estranha, né? Porque não que você esteja sempre zangada, você aos poucos você vai conhecendo a pessoa, vai tomando conhecimento e vai se soltando. Na verdade, não quis nem saber. Quando viu, já estava gargalhando ali na minha frente. A partir dali, nasceu uma grande amizade, uma grande parceria e nasceu o Hipnopapo. E por isso que nós estamos aqui hoje, né? Ai, foi maravilhoso. E aí que o nosso projeto, nós temos alguns ideais com o Hipnopapo e que nós começamos a construir lá atrás e eu espero que a gente consiga colocar isso logo para rodar. E falar de comunicação assertiva. Flavinha, eu queria que você falasse um pouco sobre as dores daquelas pessoas que você atende. Isso. Comunicação assertiva. Eu falei um pouquinho aqui porque deu um probleminha na internet, né? Mas quem me ouviu aí, pessoas que dentro da carreira, independente qual seja, eu sei que você tem seu foco, você tem seu nicho,
quando a pessoa não consegue falar, não consegue se comunicar. E é como dizia, né, o Chacrinha, né, que não comunica se trumbica. É fato. Exatamente. Não consegue se comunicar, você não consegue faturar. Eu sempre falo aqui no programa que quem ganha dinheiro é criança. Adulto fatura. Então, empresários e empresárias aqui que estão nos ouvindo, você tem que colocar isso como mantra. Eu faturo. E você se comunica bem com o seu cliente. Você que, eu sou uma empresária pequena. Ok, você se comunica bem. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essa pessoas, esse seu olhar como hipnoterapeuta. Conta para mim, Flávia, quero te ouvir. Vamos lá. Bom, primeiro, como você me apresentou muito bem, eu sou hipnoterapeuta clínica, mas também sou advogada. Minha vida profissional, ela iniciou no mundo jurídico. Eu sou advogada, com escritório no Rio de Janeiro, escritório também no Rio Grande do Sul. E conheci a hipnoterapia para utilização a mim mesma, porque nós, advogados, nós vivemos com uma pressão muito grande, são prazos, a gente cuida da vida das pessoas e a gente trata muito relacionado a questões de valores de dinheiro, valores pessoais no sentido de relacionamentos, né? Processos que são vinculados muito à área de família também. E numa desses mundos que eu transitava, chegou num determinado momento que eu estava extremamente ansiosa, extremamente triste dentro da minha profissão, e tendo dificuldades de fazer dinheiro, porque eu não me sentia bem internamente. E eu fui buscar ajuda. E a ajuda mais rápida, por orientações de colegas, eu conheci a hipnoterapia clínica e fez tanto sentido para mim que eu achei descobrir como uma ferramenta tão assertiva e tão oportuna para a história que eu vivia, que eu resolvi estudar a hipnoterapia. Me formei numa das melhores escolas do mundo, assim como a Roberta também, uma escola que tem sede na Suíça. Hoje ela está no Brasil desde 2018 e a partir de lá, já há alguns anos, nós nunca paramos e nós nos conhecemos lá. Mas eu não saí do mundo jurídico. Pelo contrário, a hipnoterapia fez com que o mundo jurídico se melhorasse dentro da minha vida. Meu escritório, meus negócios começassem a prosperar ainda mais, porque eu aprendi a me comunicar melhor. E quando a gente fala de aprender a se comunicar melhor, na minha concepção, eu nunca tive medo de falar em público, nunca tive medo de me comunicar. Afinal de contas, eu escolhi a profissão de advogado e advogado se comunica muito bem, né? São teses que você tem que apresentar, você está sempre tendo que saber falar, saber conduzir, mudar um pouco o entendimento, muitas vezes, do magistrado, para que você tenha êxito nas suas demandas e, consequentemente, ajudar o seu cliente. Só que eu comecei a perceber que alguma coisa minha não andava muito bem. Eu comecei a ter medo de fazer audiências, eu comecei a ter medo de atender clientes, eu comecei a torcer para que o cliente não viesse, para que eu não pudesse ter que falar. Eu comecei a me tornar uma pessoa mais arrogante, mais grossa, que era uma forma de eu afastar as pessoas de mim. Olha A minha mente começou a me proteger para que as pessoas não se aproximassem de mim, para que eu não pudesse me comunicar. Foi aí que, numa sessão de hipnoterapia, eu tive a lembrança, veio até mim uma lembrança de muito criança, o porquê de tudo isso, né? E aí daria mais alguns programas para contar. Mas quando eu acessei essa memória que fez com que eu entendesse o porquê, esse medo de estar em público, a chave virou. E aí eu comecei a estudar hipnoterapia e assim como colegas que passam por essas situações e pessoas que são palestrantes, empresários, que precisam participar de reuniões complexas, que precisam passar credibilidade, autoridade para o seu cliente, não conseguem, porque tem medo de falar em público. Eles travam, a boca fica seca, começa a se tremer todo. Tem pessoas
que às vezes a gente até brinca, até prefere morrer do que simplesmente estar no palco ou estar falando com alguém. E aí eu entendendo tudo isso, justamente todo o meu protocolo dentro do meu consultório, quando eu atuo como hipnoterapeuta, é justamente para destravar essa comunicação. Então, as pessoas que hoje têm medo de falar em público, reuniões, assuntos que precisam ser apresentados de forma cética, de forma correta, de forma direta, travam, pode ter certeza que algo aconteceu na história dele lá atrás, ou na história dela lá atrás, que faz com que hoje ela venha colhendo essa trava. E é aí que entra a hipnoterapia para uma comunicação mais assertiva e a coragem. Porque aquela frase, né? A lei do chacrinha que diz que quem não se comunica, quem não se trumbica, quem não é visto, não é lembrado. Isso é importantíssimo. Quando você é visto, quando você faz diferença, você é alguém lá na fila do pão, como dizem. Quem é você na fila do pão? Eu sou Flávia Machado, eu tô lá na fila do pão. Ah, eu me lembro dela. É ela que eu vou procurar. Então, quando você fala muito bem, você se expressa muito bem, você destrava completamente a sua comunicação e as pessoas buscam você para poder ajuda, para poder pedir ajuda, né? É isso aí. Olha só, uma história incrível da Flávia. Uma coisa que me chamou a atenção, uma vez nossas conversas, né? Porque nós, enquanto hipnoterapeutas, nós trocamos algumas figurinhas, viu? E Flávia comentou comigo a respeito até de colegas de profissão dela. Colegas que preferem colega para poder fazer a defesa diante do juiz, porque ele tem ali o medo de falar. E isso atrapalha muito a profissão. Travou? Não pode ir. Isso atrapalha muito a profissão do advogado. Imagine só um advogado não conseguir falar, não conseguir se comunicar com as pessoas. Como é que ele vai conseguir defender uma causa? Isso é inerente ao ser humano, independente de qualquer coisa. Isso é inerente ao ser humano, em se comunicar, em se posicionar, em colocar as suas ideias ali, a sua defesa. E aí, Flávia, eu entendo, como você, que com relação à parte de comunicação, na maioria das vezes, nós falamos na maioria das vezes, porque a mente é uma caixinha de surpresa. Quando nós vamos entrar de regressão, às vezes aparece, você acha, eu acredito que vai ser tal coisa. Chega lá, o início de tudo aquilo, o causador inicial não tem nada a ver com o assunto. Porém, medo do julgamento. Como que isso aí como que você acompanha esses atendimentos que você fez e faz relativo a essa parte de comunicação com medo do julgamento? A internet está oscilando um pouquinho. Eu tô te tá? vendo bem. Tá. Como é que você faz aí, pessoal? Vem mesmo? É o medo do julgamento? Como é que é isso daí? A maioria das pessoas. E vocês que estão aqui na live, pega esse aviãozinho do lado aqui, compartilha com pessoas. Hoje é segunda-feira. Início de semana, pessoa que precisa saber, ela tem um grande know-how, a pessoa é uma grande profissional, só que ela não está conseguindo destravar, ela não está conseguindo ir adiante da sua profissão. Encaminha essa live, que aqui está cheio de conteúdo, de conhecimento, para essa pessoa se livrar disso, porque às vezes a comunicação só precisa tirar esse medo e a pessoa explodir para frente. Como foi que aconteceu com a Flávia aqui, que ela estava contando. Mas vamos lá, Flavinha. Medo do julgamento. Como é que é isso daí dentro dos seus atendimentos? Pois é, na verdade, quando as pessoas chegam até mim, elas chegam logo num primeiro momento falando que não conseguem falar, que têm vergonha, que se sentem tímidas. E as pessoas confundem muito a questão da timidez, né? E com o saber falar. E sempre é identificado duas questões que acabam se repetindo dentro dos pacientes, que é a questão da rejeição
é a questão do medo do julgamento. As pessoas que têm medo do julgamento, elas se travam porque acreditam que qualquer coisa que ela possa ser falada, ela vai ser julgada sempre para o lado negativo. Ela tem uma programação na mente de que tudo que é dito sobre ela é negativo. Então, a gente trabalha a mentalidade dessa pessoa por meio de um protocolo terapêutico para que ela compreenda que nós sempre estaremos sendo julgados o tempo inteiro. Cabe a você dar o tamanho do problema. Será que esse julgamento, ele me trava ou ele me paralisa ou ele me impulsiona a ser uma pessoa melhor? A eu não estar nem aí do que a pessoa está pensando de mim. Porque muitas pessoas, na verdade, olham para você, veem o teu sucesso, veem você se portando muito bem e elas acabam tendo, infelizmente, inveja. E essa inveja, o que faz com que elas façam até você? Tentem te colocar para baixo. Como? Te julgando, dizendo palavras negativas, fazendo julgamentos mesmo, de forma com que você, quando se depara com aquilo, por você ter aquela trava, por você ter aquele trauma lá atrás, a nossa mente nos traz aquele sentimento de é melhor eu não fazer isso, porque fulano tá me julgando. E aí ele está me julgando, a sua mente, mesmo que você não se recorde, você não lembre, mas a emoção, o sentimento de algo não está indo bem, que algo está negativo, faz com que você paralise e você se esconda. Você aprenda a não ser a sua melhor versão. Quando a pessoa está completamente desbloqueada dos medos do julgamento, quando alguém chega e fala alguma coisa negativa para ela, simplesmente ela diz, é mesmo, eu não concordo com você, mas está tudo bem, é a sua opinião. E ela continua a fazer o que está fazendo. A partir do momento que ela tem essa libertação, ela começa a educar o externo dela, porque ela já está educada internamente. É quando eu digo, quando você aprende a se comunicar de forma interna, com assertividade, o seu externo começa a ser educado para a forma como você se comunica. E aí, o que acontece no externo? As pessoas começam a evitar de te julgar, ou se julgam, guardam para elas, como que a gente fala, entuba. Entuba que dói menos, porque senão vai receber uma resposta que não é muito boa. Então não tenha medo. E esse medo é o que a gente trata no consultório. A gente precisa tratar essa mentalidade para que a pessoa não tenha medo, seja imbatível, seja imparável. Não se preocupe com o que os outros vão dizer. Se para você aquilo faz sentido, os seus valores, os seus sonhos estão sendo colocados em primeiro lugar, nada nem ninguém vai te parar, porque você é a sua prioridade. Então é isso que a gente trabalha, o empoderamento inabalável que a mulher ou que o homem deve ter. E o julgamento é algo que te paralisa. Então, quando a gente percebe que a pessoa tem essa situação, a gente já começa a tratar o medo do julgamento. E tem a rejeição, né? Quantas pessoas no seu consultório, quantas vezes nós já conversamos, quantas pessoas em vários consultórios de terapeutas tiveram aí problemas com pai, com mãe, alguém que tem autoridade, que na verdade rejeitou essa pessoa. O pai rejeitou, a mãe rejeitou, ou às vezes até a interpretação dessa rejeição foi uma interpretação equivocada. A pessoa não estava te rejeitando. Naquele momento, ela não podia dar a atenção que você merecia. E a sua mente entende que você foi rejeitado. E aí, por você não ter feito aquele ajuste, entendido o porquê daquele momento, você vem crescendo com aquele sentimento, com aquela emoção de que quando você era pequeno, você foi rejeitado por diversas vezes. Então, vamos tratar essa rejeição também.
É isso aí. É, FM nota 10, 106.3. Mandem perguntas no 3222-4572. Tem alguma pergunta aí, Jota? Alguma coisa? A Thaís mandou um bom dia para você, que o programa tá 10. Ah, muito obrigada, Thaís. Gratidão, gratidão. E o que você tiver de pergunta, mande aqui para nós, que duas hipnoterapeutas aqui afiadíssimas, estamos dispostas a responder. Vocês que estão aqui pelo Instagram, vendo essa live, também aí, se tem alguma dúvida, qualquer coisa, mande para nós aqui, ok? E eu achei muito interessante que você falou também, Flávia. Eu lembro que uma vez nós, até dentro do. Eu não vou esquecer disso. Eu tenho várias histórias de consultório, mas essa que nós escutamos dentro do nosso curso foi um relato de um dos nossos orientadores, que a pessoa tinha problema de rejeição. E no fim das contas, Muito. feita a regressão, volta a cena que ele era um bebê de aproximadamente 1 ano e a mãe só foi ao banheiro, deixou ele chorando no berço. Ele não foi rejeitado. A viu, Exatamente. entendeu aquilo. Ele não foi rejeitado. Ela precisava ir ao banheiro. E ela pôs aquela criança ali. Mas eu não estou falando isso para amedrontar todas as. Ih, falei errado. Todas as mulheres que estão aqui. Amedrontar. Olha a comunicação aí. A ideia não é colocar medo em ninguém aqui, não. Só que a mente infantil é isso. É uma É a maneira que ela interpretação. interpreta. Né? É exatamente. Eu tive um caso há muito, muito tempo, né? Como trato muito em questão de medo de julgamento e rejeição, mas eu tive um caso de. Era uma jovem, ela era adolescente, já tinha passado um pouquinho da adolescência, tinha por volta dos seus 16, 17 anos, e ela tinha um problema grave com questão de sentimento de rejeição. E numa das induções, numa das terapias que nós fizemos, ela teve uma lembrança e aonde o pai dela deixou ela dizia que ela tinha sido rejeitada porque o pai dela tinha esquecido ela numa loja de brinquedos. E ela relatou com grandes detalhes aquela loja de brinquedos. Uhum. E quando normalmente eu atendo jovem, adolescente, eu acabo conversando muito com o pai, conversando muito com a mãe, porque são protagonistas também, né, daquela história da filha. E numa das conversas que eu tive com o pai, logo depois dela ter me relatado isso, claro que a gente tem total confidencialidade com aquilo que está sendo dito, mas é importante eu entender o contexto, porque ela falava muito do pai, ela tinha um relacionamento muito ruim com o pai dela. E ela me autorizou eu conversar com a mãe, conversar com o pai, porque a gente faz uma anamnese de toda a família quando a gente atende jovens e adolescentes. Sim. E no meio da conversa, eu fui conversando, dialogando com ele. E eu me conto um pouquinho mais da história da sua filha quando criança. E ele foi falando de situações muito, muito bacanas. E eu falei assim, e você saía muito com ela, ia muito com ela para passeios, shoppings, lojas de brinquedos. Aí ele muito, e aí ele falou até curioso que teve uma vez que nós fomos numa loja de brinquedos e eu não estava me sentindo bem. Eu estava morrendo de dor de barriga. E nessa hora que eu estava com dor de barriga, eu não tinha com quem ela deixar. E aí eu cheguei para uma vendedora da loja e falei, olha, eu vou deixar ela aqui. Tinha um espaçozinho de brincadeiras, sabe aqueles espaços que nas lojas de brinquedo tem? Sim, Como sim. se fosse aqueles de montagem de Lego, vários brinquedinhos. Eu vou deixar ela aqui 5 minutos. Eu preciso que a senhora olhe para mim, porque eu preciso ir ao banheiro, porque eu não estou me sentindo bem. E banheiro masculino, na época não tinha essa questão de banheiro família. E ao mesmo tempo ele como homem entrar no banheiro com a filha pequena, ele, olha, eu vou deixar ela aqui, vou ao banheiro e vou voltar. E ele deixou ela ali no banheiro. E quando ele voltou, ela estava chorando muito e a moça brincando com ela, conversando com ela. Ele falou, filha, papai já voltou, tá tudo bem, papai estava passando mal. Enfim. E quando ele me contou isso, na mesma hora, eu falei, tá aí.
ela teve uma interpretação completamente equivocada do que estava acontecendo. Não era isso que estava acontecendo. Exatamente. O pai dela, na verdade, Nunca abandonou ela. nunca abandonou. Nunca deixou ela. O pai dela, pelo contrário, ele a protegeu. Imagina o que é levar uma menina, criancinha, para um banheiro masculino, não é local apropriado, então, na verdade, ele protegeu. E aí, no nosso outro encontro, eu levei ela para aquele mesmo lugar, no sentimento daquela rejeição, dela ter sido abandonada, ter sido rejeitada no banheiro na loja de brinquedo. E aí eu falei, mas imagina, naquele momento seu pai não estava se sentindo bem. Eu comecei a contar para ela a história que havia acontecido para que ela pudesse tirar as próprias conclusões. E quando eu terminei a história, eu falei, agora eu pergunto para você, de toda essa história que eu te contei, o que você entende? Aí ela falou a palavra exata, proteção. Olha Você percebe o seu... Pois é, o seu pai te protegeu. Ele jamais iria te rejeitar. Ele protegeu você na hora que você mais precisava. E a partir dali, Roberta, a relação, hoje ela já passou dos 18 anos, já é uma menina bem maior de idade. E ficou grata até hoje. Eu sempre recebo muitas mensagens dela, da mãe, do pai. E a relação do pai é completamente diferente. Hoje eles têm uma relação de grande amizade. Tudo aquilo que travava a comunicação dela com o pai e vice-versa simplesmente terminou. Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, não só para profissionais do direito, é só para todas as pessoas. Quando você não tem aquela comunicação mesmo dentro da sua família, tudo não anda bem. Quando você não tem uma comunicação muito forte, muito franca dentro do seu trabalho, mas quando eu digo franca, no sentido de ter uma comunicação doce, uma comunicação onde você seja ouvida, aquela escuta ativa, aquela escuta aonde a pessoa pare e preste atenção no que você está falando, mas com delicadeza, com docilidade. Você faz diferença naquele ambiente, você não é esquecido, você é lembrado, você faz diferença e você é chamado para eventos, a sua vida começa a se tornar mais próspera, oportunidades aparecem, por isso a importância da comunicação. Olha só que incrível. O que você trouxe, essa história que você trouxe, pessoal, quem tem dúvidas com relação ao tratamento com a hipnoterapia, é isso exatamente o que a Flávia falou. Manda aqui. Olha só, você consegue tratar a mentalidade de um adolescente, né? No caso é o que ela relatou. E a hipnoterapia, nós costumamos falar que transforma as vidas, e transforma mesmo. Porque através daquela pessoa que está com aquela dificuldade, com aquele pensamento, porque a mente ela se comporta dessa forma, ela está só se protegendo, porque aquela mente infantil, ela entendeu que foi abandonada e ela segue protegendo. Ok, se essa pessoa, que no caso era a figura de pai, ele me abandonou, entre aspas, essa pessoa, eu tenho que me defender, ele me faz mal. Isso. Gerar conflitos. Então, exatamente. Que aí tem conflitos familiares dentro de casa, não entende? Não culpe essa pessoa, não culpe essa criança. Perceba que talvez o trauma ele tenha sido registrado numa mente infantil. Eu sempre falo isso. É um trauma registrado numa mente infantil. Às vezes eu brinco também, às vezes a pessoa ela perde as estribeiras, né? Fala algumas coisas, e às vezes eu brinco assim, é só uma criança de 5 anos no corpo de 40. É simples assim. E aí, quando nós falamos isso, é porque algo atingiu ali nela, a mente fez a mínima ligação entre os fatos, do qual ela se protege e começa a se comportar dessa forma. Ouvintes da Rádio FM 106.3, a Rádio Nota 10.
Mande perguntas no 3222-4572. Nós estamos aqui realmente para tirar dúvidas. Ainda bem, pelo advento da internet, hoje nós conseguimos comunicar sobre a hipnoterapia, falar sobre a hipnoterapia, como ela é importante, como ela faz uma diferença incrível na vida das pessoas. Quem se dedica, tem uma atitude mental de eu quero resolver, eu quero me livrar desse problema, eu quero ir para frente, eu quero atingir meus objetivos. Tem essa atitude mental de que eu quero transformar a minha vida, sair de onde eu estou e melhorar. Com o processo da hipnoterapia, ele é assertivo. Eu costumo dizer o seguinte, a Flávia está aqui, ela passa pela mesma situação. A hipnoterapia, ela é um processo mais rápido, porém, a consulta, o momento da hipnoterapia, ele é um pouco mais longo do que as outras técnicas. Então, em 1, 2 encontros, a gente consegue resolver a demanda que você traz. Uma pergunta. Uma pergunta, fale. Sobre a pessoa que é gaga. Gaga? Olha! Eu já tratei muitos gagos, muitos. Pessoa que é gaga, e aí? Qual é a pergunta? Qual é o problema Tá, dela? qual é a pergunta? Como é? Vamos lá, conta então a sua história. A pessoa- Vamos lá, eu já tratei muitas pessoas gagas, inclusive mulheres que precisavam, na festa de aniversário do filho, fazer uma homenagem ao filho. E o filho não queria que ela falasse porque a mãe era gaga. Olha, A gagueira, ela está muito envolvida quando criança, uma pessoa de autoridade na vida dessa mulher, desse homem, muitas vezes a calou. Então, por exemplo, ela chorava muito quando criança. E o pai era militar. E toda vez que ela chorava, o pai dizia: engole o choro, não chora. Ou para menino, homem não chora. Para de chorar porque homem não chora. Então, quando você usa muito esse termo, engole, não faça isso, na hora que a criança fala, quando ela engole, ela fica como se fosse aquele bolo na garganta e não consegue falar. E quando ela cresce... e ela engole mesmo o choro, né? Fica Exatamente. Então a gente trabalha muito esse desbloqueio dessa região aqui da garganta para que ela entenda que no momento que foi dito, engole o choro, engole, não fala agora, não te chamei para falar nada. É uma briga interna do consciente e do subconsciente. O consciente tem a necessidade de falar, mas o subconsciente te bloqueia a falar. Então, o que acontece? Você gagueja. E quando a gente destrava isso, a gente faz com que aquilo ficou lá para trás. A gente faça com que ele se perdoe de ter deixado se passar por aquela situação. A gagueira diminui completamente. E eu tenho uma técnica no meu escritório, no meu consultório, que é um produto que nós usamos muito lá, chamado HipnoHelp. O HipnoHelp, ele é exatamente para situações assertivas. Então, essa paciente, por exemplo, que tinha que fazer essa apresentação, esse discurso para a festa de aniversário do filho, como é o protocolo de atendimento para o HipnoHelp? Ela trouxe para mim todo o discurso que ela iria fazer para o filho. Nós lemos juntas o discurso. Depois eu levo ela para o transe hipnótico, que não é nada assustador, é um relaxamento. Na verdade, o transe hipnótico é a conjunção do foco e da concentração. Por isso a gente fala para fechar os olhos, que é a forma que a gente tem de se concentrar. Por isso o mito de que a hipnoterapia é algo que faz com que você durma, não tem nada a ver com dormir. É E só quando para ela você prestar atenção em algo que está ali, né? Aquela porta é verde, aquela cortina é amarela e assim por diante. Pessoal. Exatamente. Então, hipnoterapia nada mais é do que a conjunção do foco e concentração. E nós lemos juntas, ela ainda em estado de vigília, ou seja, estado completamente acordada, aberta, de olhos abertos, focada.
naquele discurso. Depois eu levei a ela ao estado de transe hipnótico e eu narrei para ela todo o discurso e frase por frase, ela é transe hipnótico, ela começou a falando frase por frase. Cada vez que ela gaguejava, eu já tinha entendido qual era o problema dela raiz, é importante falar isso. Eu já tinha entendido por intermédio de uma anamnese o porquê da raiz da gagueira dela. E dali nós já havíamos tratado um pouquinho isso, para que ela entendesse o porquê ela gaguejava nos momentos de nervosismo, nos momentos em que ela era colocada à vista de todos. Porque quando ela chorava, todo mundo olhava, o pai gritava, engole esse choro, e ela engolia o choro e pronto. Então, quando ela era colocada numa situação de grande nervosismo, ela gaguejava. E aí, durante o transe hipnótico, nós fomos trazendo frase a frase, parágrafo por parágrafo de cada vez, e ela repetindo. Fizemos isso algumas vezes. E depois, ela retornando do transe hipnótico, mais uma vez, eu li para ela o discurso e depois foi a hora dela ler o discurso. E ela leu sem gaguejar. E nós gravamos isso, inclusive, agora nós vamos gravar para você ter isso para você. E é engraçado porque depois que nós gravamos o áudio dela falando, ao final do áudio tem a gente se abraçando, gritando, consegui, porque você entra naquela alegria do paciente, porque você quer ver a melhora dele, você quer ver a alegria dele, você entra naquele campo energético daquele paciente, você quer trazê-lo, e quando você vê que ele conseguiu alcançar o objetivo, a gente comemora. Para a mente, a comemoração é importante. Ela se sente lisonjeada por comemorar. Então, comemore as suas vitórias. E lá nós comemoramos também. E depois ela foi para a festa, fez um vídeo. Eu falei, você vai filmar o seu discurso, porque eu não vou colocar em público para manter o seu sigilo, mas eu quero justamente para mim, para que eu tenha guardado isso como satisfação. E ela mandou e foi assim, brilhante. E a partir daí, ela aprendeu, a gente aprende a dar técnicas de como não mais gaguejar em determinadas situações. Ela tem um cargo público muito importante aqui no Rio de Janeiro e ela sempre é colocada com a necessidade de falar. Então ela já sabe, a mente dela já foi treinada em como ela tem que se portar para não gaguejar. Então, quando ela é colocada naquela situação, ela retorna lá na nossa lembrança da nossa terapia, a mente dela já sabe como se comunicar internamente e ela fala de forma brilhante. Então, se você aí que está ouvindo é gago, saiba que a gente tem um protocolo, eu tenho um protocolo bem interessante para tratar a gagueira. É isso aí. Olha só, você vê eu e ela aqui feliz comemorando, é sobre isso. Quando nós nos tornamos terapeutas e nós vemos que o resultado ele vem rápido, ele vem de forma de onda, assim, maravilhoso, a gente realmente se apaixona pelo que nós fazemos. Se apaixona. Nossa, porque é maravilhoso você ver a pessoa deixar aquela situação negativa, aquela energia negativa, aquela situação negativa que ela tava, e ela começa a se posicionar de modo diferente, ela começa a se posicionar, ela começa realmente ter esse empoderamento. Muito. E isso é de modo geral. Então, assim, é maravilhoso fazer esses tratamentos. Eu adoro quando atendo dentro do consultório, olha, eu amo ver o resultado das pessoas, ao mesmo tempo que a Flávia deixou muito claro, né? Olha o sorrisão dela ali, deixou muito claro a alegria de fazer a diferença na vida da pessoa. Jota, temos pergunta? Sim, tem uma pergunta aqui, Roberto. É o seguinte, Nivaldo, ele disse que é muito criticado, também fazem muito fobia, né? É fobia que fala, né? Fobia é medo, mas... É medo, não, bullying. Isso usou demais com ele, os colegas de trabalho, né? Ele se sente um pouco coagido. Como que ele
pode proceder sobre uma situação dessa. Qual é o nome dele? O Ivaldo disse que ele Olá, é Ivaldo. preocupado com as pessoas, ele quer saber aí o que ele pode fazer. Vamos lá. Primeira coisa que eu oriento ele, buscar um hipnoterapeuta da sua cidade. Ou então também hipnoterapia online, que também funciona, para justamente entender a raiz de como ele anda se posicionando no ambiente de trabalho. Então, o posicionamento dele tem feito com que ao seu redor os colaboradores dessa empresa olhem ele de alguma forma equivocada. Então, a partir do momento que ele vai aprender a mudar os hábitos de se comunicar, não só verbalmente, também gestualmente. Aí a gente fala muito da hipnose não verbal, a forma como ele anda, como ele se comunica com o corpo, a forma como ele age no dia a dia, quando ele aprende, quando ele reaprende a mudar esses hábitos. E como ele reage também, né, Flávia? Hã? Muitas vezes, a forma como ele reage a essas pessoas nada mais é que um combustível para que eles continuem. Exatamente. Então, esses hábitos na qual ele já vem fazendo, ele precisa entender como mudar. E para que ele possa entender como mudar, não tem receita de bolo. Cada paciente, cada pessoa que é tratado pelo hipnoterapeuta, ele é único. Por isso os atendimentos são personalizados. A dor dele é diferente da dor de uma outra pessoa. Talvez o resultado, talvez a situação possa ser similar, mas a dor dele é diferente do outro. Então, quando a gente convoca, quando a gente convida a que faça um atendimento terapêutico, é para que o hipnoterapeuta entenda aonde está essa desregulação dele, para que as pessoas em volta o enxerguem dessa forma. E aí ele passe a sofrer bullying, passe a se sentir julgado, passe a começar a ter medo de ir trabalhar. É a tal da síndrome do domingo. Começa no domingo a pessoa ter medo de ir trabalhar, porque sabe que vai chegar no trabalho e vai ser julgada, vai ser menosprezada. Aquelas mesmas pessoas que fazem bullying vão começar a fazer a mesma coisa com ele. Então, aonde ele está agindo de forma equivocada para dar essa comunicação para as pessoas de que vem brincar comigo, porque essa brincadeira me faz mal e cada vez eu fico pior e quanto mais você brinca eu vou piorando. Então tá na hora dele dar aquele respiro da sua libertação. E para isso ele só vai entender essa libertação quando ele se conhecer internamente e descobrir aí, dentro do cérebro, dentro da sua mente, no sistema límbico, que é o sistema onde funcionam as nossas emoções, onde estão guardadas nossas emoções, que vai fazer com que ele identifique aonde foi que ele teve esse hábito que faz com que as pessoas em volta o levem para esse mundo que ele não quer mais estar. É isso aí. Porque eu falei até do combustível, que é exatamente o que a Flávia trouxe aqui. Então, como eu estou me comportando, e muitas vezes, né, Flávia, a pessoa realmente dá a deixa para que ocorra o bullying. Ela deixa disponível aquilo. Vamos lá, pessoal, FM nota 10, 106.3, mais perguntas no 3222-4572. Quem tiver aí algumas dúvidas, e o que a Flávia está trazendo aqui, como que a comunicação ela impede você de dar passos a mais, você chegar aos seus objetivos. Imagine só a síndrome do domingo. Eu não quero trabalhar, e aí, como é que faz? Você vai ficar, ou você começa a trocar de empregos, porque... E aí você tem que começar a fazer uma autoanálise. Poxa vida, eu já troquei de emprego esse ano 5 vezes. Todas as pessoas se comportam da mesma forma. O problema está nos empregos ou o problema está em você olhar? Você muda, a pessoa, eu vou mudar de emprego, ou então, eu vou mudar de trabalho.
vou mudar de escola porque lá talvez melhore. Não, vai você e vai o problema. O problema é que você carrega aonde for. Se a demanda está dentro de você, você tem que O resolver. problema também vai junto com a pessoa. Ela tem que identificar aonde está a raiz, porque não adianta, vai mudar de trabalho, vai mudar de casa, vai mudar de emprego, mas tu vai continuar da mesma forma. Infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade, Flávia, que quem faz terapia, eu falo aqui na rádio, quem já está com parafuso solto. Não, não é. Justamente para não estar com parafuso solto. Né? É justamente para que você. E aí, quem faz terapia é para você melhorar relacionamentos, você melhorar faturamento, melhorar a visão que você tem da vida. Então, e nós, hipnoterapeutas, nós comemoramos cada guerra vencida, vamos dizer assim, né? Que a pessoa ela sai completamente transformada. Flávia, tem alguma pergunta, alguma coisa? Todo problema de fala, ou de apresentação, ou de qualquer coisa, ela é relacionada 100% na infância ou pode acontecer os traumas depois da infância? Flávia, Na verdade, não necessariamente é na infância, não. O problema de fala, ela pode estar muito ligada a pessoas de autoridade. Então, existem adultos, inclusive estou em tratamento com uma paciente, aonde ela se deparou com um determinado superior hierárquico dela e que vem trazendo essa sensação nela de medo. Então, ela nunca teve problema de fala. Ela está hoje com essa trava porque ela está com medo. Com medo. olha que interessante. Ela está com medo e como que ela vai reagir, né? Como que ela está reagindo. E aí começa a se fazer o tratamento justamente para enfrentar, porque são figuras de autoridade. Nós entendemos, dentro do processo da hipnoterapia, que a figura de autoridade, a mente, ela é inconsciente, ela aceita as sugestões. Então, essa figura de autoridade pode ser pai, mãe, pode ser o chefe do seu trabalho, pode ser pessoas, pode ser o médico, pode ser tudo que você entende, que você respeita como figura de autoridade, você acata como verdade verdadeira, mesmo que ele esteja falando algo que não faz sentido para você. Exatamente. Isso é muito importante entender. Então, eu vejo que algumas pessoas, elas acreditam em situações que a pessoa falou tal coisa e eu acreditei. Poxa vida, e não é nada daquilo. E é o que a Flávia falou no início aqui, por pura maldade. Tem pessoas que falam por pura maldade, por pura inveja. Muito. Não tratamos, Muito. nós tratamos você que sofre com isso para enfrentar tranquilo. Tô nem aí porque você tá falando, porque você tá tratada. Você tá se sentindo muito bem. Você não tá nem aí com a opinião alheia. É isso que nós estamos falando. Empoderamento da fala, empoderamento do estado de presença. E é o interessante, porque as pessoas falam, mas eu não gosto de falar para a câmera, eu não gosto de conversar muito. Tudo bem, a comunicação não necessariamente você nasceu para ser um comunicador, né? A gente tem aí grandes comunicadores, tivemos o nosso queridíssimo Silvio Santos, você é uma grande comunicadora aí na Rádio 107.3, aí na Rádio 10. Existem pessoas que têm o dom, têm o talento de se comunicar, mas o problema é simplesmente falar. Tem pessoas que não falam. E o não falar traz a sensação para o outro de que é arrogante, de que é estúpido, de que é tímido. E, na verdade, não é. É exemplo claro, quando nós nos conhecemos, né? Eu e Roberta, quem conhecia a Roberta antes da hipnoterapia achava a Roberta uma pessoa mais grossa, mais arrogante. Hoje não. Por quê? Porque você aprendeu, fez sentido para você, depois de todo o processo terapêutico que você passou, a importância de você ter voz, de você falar. Não é sair falando pelos cotovelos, é você sabendo o momento falar e falar com autoridade e com assertividade, dando o seu recado.
e pronto. E tá tudo bem. Ah, mas eu não gosto muito. Tá bom. Você tem o seu direito de não gostar muito, mas você precisa falar em algum momento. Então, se é para falar, fale com segurança. E se essa segurança te atrapalha no seu trabalho, te atrapalha nos negócios, te atrapalha nos seus relacionamentos, você precisa tratar isso. Você precisa tratar isso. Hoje, vários relacionamentos, eles terminam porque os casais não conversam. É exatamente a solidão a dois. Exato. Cada um tá num cômodo dentro da sua casa e não se falam. Não tem Um bom conversa. dia, uma conversa simples. Ele se estende para uma discussão, porque não existe conversa. Existe o que? Uma discussão, começa a se estender dentro dos relacionamentos. Tem uma situação aqui de uma história que eu fiquei há umas 2 semanas. Uma moça que estava vendendo num determinado local, numa empresa, e um cliente chegou e foi extremamente arrogante, respondeu de uma maneira que nem ela esperava. E qual foi a reação dela? Foi pro banheiro e foi chorar. Viu? Pessoas passam por isso. Quantas pessoas passam por essa mesma situação? Dela não conseguir administrar aquela emoção, porque atingiu nela. O que aconteceu ali que ela recebeu? Então, ali nós temos 2 pessoas que precisam ser olhadas de forma terapêutica. Tanto ela, quanto aquele que foi e atacou, de forma terapêutica. Por que do nada você vai em determinado lugar? Porque, assim, nós estamos falando também de pessoas que têm dificuldade de se comunicar. Então, eu estou falando de modo geral. Não é só aquela que recebe bordoada. É aquela que também está dando bordoada. É você, Exatamente. que pratica bullying com todo mundo, que você é grossa com todo mundo, você responde mal para todo mundo, você se posiciona mal. E daqui a pouco, ninguém fala comigo. Ninguém gosta de mim. Todo mundo corre de mim. Ok. Então, tá na hora de você olhar o que está acontecendo aí. Por que você vive na posição, no condicionamento de autodefesa? Porque isso nada mais é que uma defesa. Eu não sou bonzinho com ninguém porque um dia alguém me agrediu. E isso entra de modo inconsciente. Então, quando você olha para dentro de você e você começa a prestar atenção no que você está falando, você vai continuar se posicionando. Você não vai deixar de ser uma pessoa que ali se posicionar, mas você começa a ter mais tranquilidade, você começa a respirar para falar, você começa a ter um raciocínio na hora de falar. E essa comunicação assertiva, ela serve para o lado daquele que hoje está na posição de agressivo, quanto aquele que recebe e não sabe se defender. Ele acolhe aquela dor de modo tão grande que fica... E aí, passa a vida somatizando. Chega uma hora, vamos falar aqui, ó. A Flávia sabe muito bem disso. Chega uma hora que você não entendeu por que chegou no processo depressivo. Você não entendeu por que você está com síndrome do pânico. E muitas vezes vem da comunicação. A falta de comunicação. Como que você recebeu essa comunicação? Ou como você entregou a comunicação. Olha Exatamente. Só, como que isso pode originar coisas, então, piores. Isso aqui que nós estamos explicando e compartilhando com vocês é justamente para trazer essa luz. Você não precisa viver desse jeito. Bora lá fazer tratamento. FM nota 10, 106.3. Pessoal, nós estamos aqui nesse papo incrível. Flavinha, minha querida. Adoro essa menina, gente. Sério. Uma colega de trabalho, hipnoterapeuta e uma amiga do coração. Eu digo para vocês que ela é uma irmã de alma, que eu arranjei, assim, ó, peguei para mim, do Rio de Janeiro. E eu já fiz convite para ela vir aqui no Mato Grosso do Sul. Quem sabe, Flávia, nós vamos fazer um evento do Hipnopapo presencial. Precisamos, né? Mulheres aí no Rio e aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Pessoa, que legal. E Olha, quem quiser... E aí eu não sei se eu posso deixar, se a rádio me permite, você me permite deixar aí o meu Instagram para claro, quem possa conhecer um pouquinho do meu trabalho. Bora. Você aí que está me escutando aí diretamente da Rádio 10, Rádio 106.3 aí do Mato Grosso do Sul. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, da parte da comunicação, é só procurar lá no Instagram, @Flavimac, Flávia Machado, Mudando Vidas, a advogada da mente.
E quem tiver mais dúvidas, só entrar em contato também com a rádio, entrar em contato com a Roberta, que ela prontamente vai poder passar o meu contato e poder ajudar você na hora que você está travado aí de se comunicar, tem uma reunião importante, tem um trabalho importante para apresentar, um mestrado, um doutorado, ou uma palestra, ou até mesmo um discurso simples para a família. Só entrar em contato comigo, @Flavimac. Flavimac. Só fazer contato comigo que vai ser um prazer poder lhe ajudar. É isso aí, Flavinha. Pessoal, aqui na FM Nota 10, 106.3, quem tiver interesse em comunicar comigo aqui no Mato Grosso do Sul, entra no nosso site www.instituto.betalu.com.br ou Roberta_hipnoterapeuta também, me manda lá um eu quero, que eu vou te mandar um oi, nós vamos direcionar um bate-papo legal. Eu tenho um brinde aqui para quem está na rádio, quem está na live, estiver passando por algum processo com ansiedade, me manda lá o eu quero, que além de nós iniciarmos nossa conversa, te mandar um áudio de auto-hipnose para o relaxamento, para te trazer um pouco mais de tranquilidade. Você vai ver a diferença que é, hein? E aí, se você até me permitir, Roberta, aqueles que se interessarem em fazer algum tipo de planejamento estratégico, eu tenho aqui 3 vagas totalmente gratuitas, um bate-papo aí de uns 20, 30 minutos para narrar um pouquinho da história. Então, quem quiser, tenho problemas com fala, tenho problemas no trabalho, como tem aí o colega que estava falando agora há pouco, que se sente um pouquinho diminuído e menosprezado no trabalho, manda uma mensagem para mim, que a gente tem aqui 3 vagas disponíveis para um bate-papo, aqui como no Hipnopapo, um hipnopapo comigo, totalmente gratuito, para a gente começar a fazer um planejamento e te mapear estrategicamente o porquê isso acontece. Muitas vezes, nesse pequeno bate-papo, algumas chaves já são viradas e ali ele já começa a ter uma mudança de mentalidade. Só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @Flavimac, ou pegar meus contatos aí na Rádio 106.3, Rádio 10. Isso aí, isso aí, isso aí. E vamos encerrar, Jota, daquela música. Eu prometi que eu ia colocar a música Viva la Vida lá do Coldplay. Solta a música, muito obrigado. Eu quero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Eu costumo dizer que nós somos o que pensamos. Então, o que você está pensando? Como que você está enfrentando a sua vida? Flavinha, um beijo no seu coração. Eu quero agradecer você estar aqui compartilhando esse monte de conhecimento com todo esse povo que está escutando. Eu tenho certeza que esse bate-papo que você vai fazer aí, quem chamar você, ou que nos escutou aqui na live e também na rádio, vai virar aí chaves. A pessoa fala, poxa, que legal. É isso aí, uma semana maravilhosa. E, mais uma vez, se um ser humano fez, você também pode fazer. Um grande beijo a todos. Um beijo para todos. Um beijo para todos e gratidão por estar aqui. Parabéns, Roberta, pelo seu programa. Parabéns, Rádio 10, por ter essa aquisição extraordinária da Roberta Coelho, essa hipnoterapeuta renomada do Mato Grosso do Sul. E vai ser sempre um prazer estar aqui com você. Muito sucesso. Beijo grande. Beijo, querida.